começar semana que vem, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 9. Foi o texto que eu compartilhei hoje de manhã lá com os irmãos lá no café da manhã. E mesmo estudando o Jonas, esse texto está no meu coração, eu quero compartilhar algumas coisas com você. João capítulo 9. Diz assim, a partir do verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Quando eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou-lhe aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Amém, meus irmãos? Que texto! O Evangelho de João, ele é uma sequência muito interessante, né? Ele foi escrito para mostrar a realidade do judaísmo nos tempos de Jesus. É um texto que os judeus naquela época não gostavam de ler, porque a cada capítulo ele desafia uma área, ele mostra uma área que o judaísmo falhava. E a principal intenção desse livro é revelar que Jesus Cristo é o Messias. Então, se você pega Mateus, ele tem uma genealogia que vai sair de Abraão. Aí você vai em Lucas, tem a outra genealogia que vai sair de Adão. Lucas foi mais longe, né? Foi em Adão. Mas em João, a genealogia sai de Deus. Ele fala: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Essa é a genealogia que tem no Evangelho de João sobre Jesus. Então esse livro, esse Evangelho, ele vem para revelar que Jesus Cristo era o Messias de fato, e o povo judeu não o reconheceu como Messias. Então no capítulo 2 há um casamento que está lá as talhas, e as talhas estavam como? Vazias, né? No capítulo 3 você tem um mestre, e Jesus diz para aquele mestre Nicodemos: você não sabe nada. No capítulo 4 ele fala com uma mulher samaritana no local onde ninguém ia, e ainda falou com uma mulher de lá, e Deus faz um milagre enorme naquele lugar de salvação. No capítulo 5 tem um tanque de Betesda, que é um tanque assim, que tinha uma tradição. Betesda significa casa de misericórdia, né? Era um local que as pessoas depositavam os doentes, e existia ali uma lenda, uma história, que vinha um anjo de vez em quando e mexia as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado. Esse texto, até algumas versões, ele está entre colchetes, porque isso é uma tradição, isso é uma história, porque ninguém conseguia provar quem entrou primeiro. Era uma coisa difícil, ninguém provava quem entrou primeiro, porque era uma gritaria. Tinha profeta que ia lá na beira daquele poço, falar: o anjo vai vir às 15h. E aí aquele homem falou assim: eu não tenho quem me coloque na água, né? E aí o poço foi desbancado lá, porque Jesus chegou lá, só curou uma pessoa, não moveu água, não confirmou aquela tradição. No capítulo 6, me deu um branco aqui, peraí. Capítulo 6, vou voltar aqui que eu acho rapidinho. No capítulo 6 ele multiplica os pães e faz um discurso pesadíssimo. Ele diz: se você comer de mim, você não vai ter fome mais. Se você beber do meu sangue, e é isso aí, né? Escandalizou esse judeu de uma forma, não é?
ele anda sobre as águas, no 6 também. No capítulo 7, ele vai à festa dos tabernáculos, e ali ele se revela para aquelas pessoas em um determinado momento da festa, né, no versículo 37 e 38, ele se revela, ele diz, eu sou... Aquele que quer ver, vou ler aqui, para não errar, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido derramado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente esse homem é profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Esse grande momento da festa era quando eles estavam mais exaltados na festa. Eles faziam ali, pegavam água, era o último momento. Eles desciam até o tanque de Siloé, com seus jarros, pegavam água e voltavam até o templo e derramavam água sobre o altar para clamar pelo Messias e pelas chuvas. Nesse momento, até aqui, Jesus estava oculto naquele lugar. Mas nesse momento, então, ele se revela e diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse tanque de Siloé, ele aparece no capítulo 9, nós vamos ver lá, né? Era uma água considerada especial. E ele aparece e as pessoas, alguns reconhecem, falam, ele é o Cristo. No capítulo 8, meus irmãos, ele questiona a lei de Moisés e a filiação daqueles judeus com Abraão. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa turma fica brava com ele, fala, nós não somos escravos, nós somos livres, porque nós somos filhos de Abraão. Ele fala, Deus pode suscitar pedras, das pedras filhos de Abraão. E ele mostra a realidade para eles. E no capítulo 9, é o capítulo em que ele encontra um homem que era cego de nascença. Cego de nascença. Quando eles acreditavam que um cego de nascença, qualquer doença que a pessoa nascia com ela, ou o pai tinha pecado, ou a pessoa tinha pecado no ventre. Por isso que eles perguntaram assim. Mas quando ele fala sobre um cego, aqui nós encontramos um caso que somente o Messias poderia reverter. Por isso que ele curou muitas pessoas, mas João pegou um caso, porque o Evangelho de João, ele selecionou histórias. Ele não é como o Evangelho de Lucas, que tem uma certa cronologia. Ele pensou histórias para montar esse Evangelho, para mostrar para os judeus que o Messias estava debaixo do nariz deles. Estava junto com eles, estava muito próximo, eles não o reconheceram. E aqui, quando Jesus então chega perto desse cego, os discípulos trazem uma tradição. Era uma história antiga. Primeiro, eles perguntam assim, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus diz que nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. A primeira coisa, irmãos, é que existe uma tradição dessa história. Se o pai peca, o filho pode nascer com problema. Mas aí o texto em Jeremias, capítulo 31, abre a sua Bíblia aí. Jeremias 31, o verso 29. Diz assim, Jeremias 31, 29. Assim, naquela época, não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, agora é o verso 30, ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uvas verdes se embotarão. Ou seja, cada um terá responsabilidade sobre o seu próprio pecado. Porque desde esse tempo já existia a tradição, né, o costume de se colocar a culpa nos outros pelo problema que a pessoa estava vivendo. Por que ele nasceu cego? É porque o pai pecou.
Por que ele está vivendo nessa situação? Porque a mãe fez isso. Por que eu estou vivendo nessa situação? É porque eu fui criado assim, assado. Então nós temos, desde os tempos bíblicos, a tendência de colocar a culpa no outro pelo que acontece conosco. Quando Adão e Eva pecaram, e eles tiveram aquela DR com Deus, né? Deus chegou, falou: o que aconteceu, Adão? Adão falou: a mulher que o Senhor me deu, ela comeu a maçã, me deu a fruta, a goiaba, e eu comi. E você? Ela falou assim: a serpente me enganou. Ela veio aqui, conversou comigo, me enganou e eu comi. Dei para Adão. E aí chegou para a serpente olhou para um lado e para o outro, não tinha mais ninguém na linha de culpar, né? Então, essa coisa de não assumir, porque Adão poderia ter assumido ali, podia falar assim: eu errei, porque ele era o guardião do jardim e ele era guardião da Eva. Por que a Eva estava sozinha batendo papo com serpente e o Adão não estava lá? Ele podia ter dito: olha, só ela pecou, ela errou, eu errei, mas ela errou e eu quero resolver isso. Mas ele falou: não, a culpa é dela. Eu comi, mas ela que me deu. Ela falou: mas foi a serpente que me enganou. E ninguém resolve nada. Então, a serpente então é amaldiçoada e toda essa história começa uma história diferente. O homem é expulso, tem as consequências. Então aqui, nesse caso, Jesus encontra um homem e pairava essa dúvida na cabeça de todo mundo. Ou ele pecou na barriga, porque ele já nasceu cego, né? De repente chutou mais forte a barriga da mãe, sei lá o quê, ou o pai pecou, consequência do pecado. E esse homem talvez vivesse pensando o que o pai dele tinha feito para ele viver naquela condição. Cego, mendigo, pobre, tem nem nome. O Bartimeu, que foi o outro cego que Jesus curou, que gritou bem forte, bem alto, ele era filho de alguém, né? Bartimeu, é filho de Timeu. Timeu era o pai dele. Ele era não fala o nome, mas fala o nome do pai. Esse aqui era só um mendigo que ficava na porta. E aqui nesse capítulo, você percebe que havia uma CPI investigando se Jesus era o Messias mesmo. Porque depois que esse homem é curado, os fariseus começam a perguntar, falar assim: olha, vão até os pais dele, perguntam: é seu filho, aquele que foi curado? É, mas ele... Aí os pais ficam com medo e falam assim: não, ele é maior de idade, ele pode responder por ele. E ele vai nele e fala: se é pecador, eu não sei, eu sei que quando eu era cego, agora eu vejo. E eles começam a observar de perto, porque era um grande sinal que Jesus poderia ser o Messias, porque uma maldição divina foi revertida. Na cabeça deles, um cego de nascença era uma pessoa amaldiçoada no ventre, tinha recebido uma maldição. Somente o Messias poderia reverter uma maldição divina. E isso aconteceu. Eles interrogaram a mãe e o pai, interrogaram o rapaz, viram o testemunho e começaram então a observar mais de perto o que tinha acontecido ali. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, irmãos, é que nós precisamos assumir os nossos problemas e parar de colocar a culpa nos outros. E existem coisas que vão acontecer na nossa vida que só Deus pode mudar. Tem consequência de erro, de decisões que a gente tomou, que só Deus pode mudar. Mas Ele está aí para mudar. Amém? Ele não desiste de nós. Amém? Quantos anos esse cego ficou na beira daquele caminho? Quantas vezes, quantas pessoas passaram lá? Mas um dia Jesus passou lá. Passou e ele foi abençoado com essa passagem. Segundo, o que aconteceu ali? Jesus faz algo, né? Ele cospe no chão e faz uma lama e passa no olho do cego. Você pode falar: mas foi Jesus que fez isso, né? Mas é algo estranho para nós. Mas eu li que não é tão estranho assim, porque eles tinham uma cultura de fazer essa laminha aí, e acreditavam que na saliva da pessoa continha ali a essência da vida da pessoa estava na saliva. Jesus cuspiu na boca de um surdo, lembra? Do mudo? Ele abriu a boca, ele cuspiu e falou: efatá, e o homem voltou a falar. E aqui ele cospe no chão e faz uma laminha. Mas o negócio não é a laminha. O negócio é que o homem não foi curado na hora.
Jesus falou assim, depois que ele passou a lama, ele falou, agora você vai no tanque de Siloé, lava, depois você volta. Então, o que a gente aprende aqui com essa passagem? É que existe algo que nós precisamos fazer também. Não é só nós, não é só a nossa força, nosso trabalho, nosso talento, nossa capacidade, nossos recursos. Existe a parte de Deus e existe também a nossa parte. Com outro cego, Jesus falou, então eu quero voltar a ver, ele falou, o Bartimeu, eu quero voltar a ver, ele falou, então tudo bem, volte a ver. Ou teve leproso que ele falou, seja purificado, e ele foi purificado. Agora com esse cego, ele pega, faz uma lama e manda ir lá no tanque de Siloé. O Siloé tinha uma água abençoada, segundo eles, que era a água que se oferecia em sacrifício. A água do tanque de Siloé, ela era transportada. Siloé significa enviado, porque o rei Ezequias fez um aqueduto que saía a água dos tanques de Siloé, que ficava fora da cidade, e quando teve que ficar todo mundo exilado lá dentro, preso lá dentro, aí daqui do Siloé a água é enviada para o tanque de Betesda. Por isso que o pessoal criou o mito em volta de Betesda, porque a água do Siloé era uma água abençoada. E aí o homem foi lá e lavou, e ele voltou enxergando, um cego de nascença voltou enxergando. Então teve o milagre, mas nesse milagre teve a participação daquele cego. Aquele cego que há muito tempo era um inválido. Ele vivia da misericórdia das pessoas que davam dinheiro, davam pão, algo para ele comer, beber. Ninguém sabe a idade dele, mas sabia que ele já era responsável e podia responder talvez mais de 30 ou mais de 50 anos. E ele poderia responder por si, então, mais de 30 ou mais de 50. Mas naquele momento, Deus, através de Jesus, dá uma oportunidade para ele fazer algo por ele. Ele creu. Ele não ficou, ele fez a lama, me mandou lavar. Aí não é desse jeito. Lembra do Naamã? Naamã era um general, todo bonitão, tal, mas ele tinha lepra. E quando a menininha falou para ele assim, falou, vai lá do profeta, tem um profeta na minha terra que pode curar. Ele foi lá, quando ele chegou lá, o profeta, foi o Eliseu, nem atendeu ele. O profeta nem deu atenção que ele achou que merecia. O profeta falou, olha, manda dizer para ele mergulhar 7 vezes naquele rio, aquele córrego que passa ali, Rio Jordão. E aí ele foi lá e ficou revoltado. Ele tinha levado ouro, ele tinha levado a carruagem, ele tinha uma comitiva, e o profeta sequer nem olhou para ele, mandou um recado para ir num rio sujo. Ele falou, será que lá na minha cidade não tem um rio melhor que esse? Aí um soldado lá, talvez fosse até filho dele mesmo, falou, se ele mandasse fazer coisa mais difícil, o senhor não faria? Vai lá e dá esse mergulho logo. E ele foi lá então, 7 mergulhos naquele rio. Contrariou cada uma das suas expectativas, Primeiro mergulho, nada. Segundo, nada. No 7º, então, a sua pele ficou nova como a pele de uma criança. Irmãos, existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, que vai precisar que a gente faça algo também, amém? Precisa do nosso movimento, precisa da nossa força, do nosso toque. Tem coisas que Ele vai fazer e isso não vai depender de nada. Agora, existem algumas coisas que nós precisamos fazer, e Deus vai te ajudar a fazer, amém? Esse homem foi lá, se lavou no Siloé, e ele voltou vendo. O texto diz no verso, João 9, verso 7, diz, então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Não adianta ficar esperando, passou o lodo, vou ficar... Ele falou, não, vai lá e faz. Às vezes é uma coisinha, você fala, será que isso vai dar certo mesmo? Vai dar certo. Se Deus mandou, se foi algo que Ele colocou no seu coração, vai e faz, que vai dar certo. Amém? Ele é assim, e Ele então cura esse homem, e Ele disse no verso 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E hoje Ele diz para nós, vocês são a luz do mundo.
Vocês são sal da terra. Então, irmãos, nós precisamos abrir os olhos das pessoas que não conseguem enxergar, que não conseguem ver. Muitas vezes precisa que pegue pela mão e leve. Outras vezes é só uma palavra. Outras vezes vai ter que fazer um esforço maior. Outras vezes é só fazer uma oração. Mas nós precisamos fazer algo para que as pessoas possam voltar a ver. A Bíblia diz em 1 Coríntios, eu acho, eu não anotei aqui, mas diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O príncipe deste século cegou os incrédulos para que não percebam. Mas é tão difícil a gente ver hoje o que está acontecendo. Muitos daqueles que já tiveram seus olhos abertos, hoje estão novamente com seus olhos espirituais fechados. E a luz do Evangelho não tem resplandecido a muitos cristãos. Tem perdido o foco. Tem perdido a direção. Como é difícil andar sem luz, né? A gente que anda de bicicleta por aí, às vezes esquece o farol da bicicleta. E quando volta, no escuro, quando está sem lua, né? Como é difícil, você não vê um buraco, você não vê se tem um bicho, vê nada, você enxerga muito pouco. Dentro de casa, quando falta luz, numa casa estranha, ainda que não é sua, quando está sem luz, você não consegue se locomover ali. Então, você precisa da luz, mesmo que seja pouca, qualquer palito de fósforo faz diferença. Quando as trevas são densas, qualquer luzinha. E como nós precisamos de cristãos, como precisamos ser discípulos de Jesus, que são essas pequenas luzes que iluminam o caminho, que abrem os olhos dos cegos. Como nós precisamos ser aqueles que estão aí, não para dizer assim, olha, você vive assim por causa disso. Os discípulos viviam eram conhecedores dessa cultura. Ele está cego porque ou ele errou os pais, agora está aí a consequência do pecado, tem que viver assim mesmo, tem que estar sofrendo. Jesus disse assim, é para manifestar nele as obras ou a glória de Deus. Amém? Não deixe que a cultura tome o lugar no seu coração do amor de Deus. Ah, está vivendo assim, é porque errou, tinha que ser isso mesmo. E a pessoa já sabe, o diabo já está ali para isso. Ela não precisa de mais acusadores dizendo que ela está vivendo daquela forma, ou sofrendo determinada coisa, porque ela fez algo de errado. O que a gente precisa levar para ela é a esperança, a luz do Evangelho. É abrir os olhos dela para perceber que Deus está cuidando dela, mesmo no meio dessa vida ruim que ela leva. Deus tem algo preparado, e isso nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, é que vamos levar, porque ele disse que enquanto ele estava, ele era a luz do mundo, mas depois ele disse para os seus discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós é que temos a tarefa de iluminar, de dar luz aos olhos desses cegos espirituais, dessas pessoas que vivem à beira do caminho. E muitas vezes nós só ajudamos, mas como? Dá uma esmola, dá uma forcinha, dá um negocinho ali, um lanchinho. Mas nós não fazemos algo efetivo, algo duradouro. Nós não paramos para dar atenção. Quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano em Lucas, ele faz uma coisa assim, ele começa a falar assim, tinha um homem que foi assaltado, e ele apanhou lá, e tiraram tudo dele, ele estava lá, ele parecia que estava morto. Aí veio primeiro, foi quem? Um sacerdote. Quando viu lá o homem, o que o sacerdote fez? Cortou a volta. Passou de longe, para não correr o risco de ficar impuro, né? Porque ele estava indo para o cerimonial. Depois vem o levita, mesma coisa. E depois vem um samaritano, que cuida das feridas, coloca em cima do jumento, e leva lá para a pousada, paga, e fala, olha, depois se ele ficar devendo alguma coisa, eu vou pagar. Ele pega aquele homem e cuida dele. O que Jesus está ensinando para aqueles religiosos? Ele está dizendo assim, olha, pessoas são mais importantes que a religião.
Pessoas são muito mais importantes do que a religiosidade, porque ele pega os maiores, os top assim, da religiosidade, que é o levita e o sacerdote, e coloca o lixo, aquilo que os judeus detestavam, nem falavam, pega o samaritano. Ele falou, quem era o próximo daquele homem? Quem foi o próximo? Os religiosos lá falaram, o samaritano? Não, eles disseram assim, aquele que teve misericórdia dele. Jesus falou para imitar o samaritano. Então, nós não podemos deixar que pessoas fiquem cegas à beira do caminho, levando a acusação de tudo que é lado, sem que nós façamos alguma coisa por elas. Precisamos fazer alguma coisa. Às vezes é um socorro imediato. Às vezes a pessoa está com fome, não tem uma comida para fazer em casa, você tem 3, 4 filhos, não tem lá o armário, a comida para fazer em casa, precisa de comida, então nós precisamos providenciar. Às vezes é roupa, a pessoa não tem, estava um frio há pouco tempo atrás, cobertor, uma roupa de frio, às vezes é um remédio, tem que ter um socorro imediato, mas precisa passar disso um pouco, porque isso aí qualquer pessoa pode fazer. Agora parar, dar uma palavra, orar, isso só os discípulos de Jesus podem fazer. Só os cristãos podem fazer. Assistência social extremamente necessária. Precisa socorrer a pessoa nas suas necessidades imediatas, mas levar a palavra de transformação, levar a luz para os olhos dos cegos, só os discípulos de Jesus podem fazer. E isso demanda tempo. Isso demanda sentar, ouvir, orar pelas pessoas, né? Olhar e falar como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, e ver nessas pessoas o que o Evangelho pode fazer na vida, e contar para elas, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Não é porque você está nessa situação hoje que você vai ficar assim para sempre, porque tem uma solução que se chama Jesus, você precisa consertar a sua vida com Deus. Só isso que nós precisamos fazer, porque o que muda uma pessoa é o relacionamento dela restaurado com Deus. Porque o problema do homem não é a comunidade que ele mora, não é o emprego que ele tem, não é as coisas que ele passou ao longo da vida. O problema do homem é que ele está desconectado de Deus. Romanos 3:23 fala, todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Esse é o problema do homem. O homem está desconectado, o amor de Deus está sobre ele, mas ele está afastado desse amor. A Bíblia fala também em Isaías 57, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O ouvido dele não está surdo para não ouvir, nem a mão está encolhida para não abençoar, mas ele não pode fazer. Por quê? Porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então precisa fazer uma conexão com Deus, reconectar. E essa reconexão, ela se dá em Cristo. Amém, irmãos? E esse homem aqui tem uma história, uma nova história, a partir daquele momento que ele se encontra com Jesus, né, que ele cura ele. E aí as pessoas começam a olhar para a vida daquele homem, começam a falar assim, não era esse que era cego? Estava lá mendigando. Só falou, pô, é ele. O outro falou, não, parece com ele. Mas ele mesmo dizia, sou eu. Eu era o cego, um mendigo, e agora eu estou vendo. Porque, irmãos, quando a história muda, ela serve de testemunho para uma comunidade, um testemunho para um bairro, para um condomínio, para uma empresa, para qualquer lugar. Quando uma história muda, não importa se ela é pobre ou rica, quando a história da pessoa muda, a luz do Evangelho resplandece em todos os lugares através daquele milagre. Porque a primeira intenção do milagre não é fazer com que quem orou seja reconhecido, ou fazer com que quem recebeu o milagre seja assim exaltado, mas o milagre ele vem para que o nome de Cristo seja glorificado. Quando em Lucas 7 a viúva de Naim ia sepultar o seu filho, ele foi ressuscitado, o final do texto diz que todos glorificavam a Deus, todos. E diziam, um grande profeta se levantou entre nós. O milagre, ele vem para que o nome de Cristo seja exaltado, para que as pessoas procurem saber o que aconteceu, e a pessoa diz assim, um homem chamado Jesus, como ele disse, um homem chamado Jesus, ele me disse,
Ele lavou, jogou lama no meu olho e me curou. Um homem chamado Jesus me livrou do caminho das drogas. Um homem chamado Jesus me livrou do caminho da depressão, me livrou do egoísmo, me livrou da ganância. Um homem chamado Jesus mudou a minha vida. Ele abriu os meus olhos espirituais. Um homem chamado Jesus. E todo mundo foi atrás desse homem, de sua família. E quando chega em determinado momento, que ele é interrogado, disseram assim, verso 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram: é este filho qual de vocês nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais. Verso 20. Sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Contra fatos não há argumentos. Ele tinha experimentado na vida dele um milagre e era incontestável. Ele não sabia explicar. Ele não sabia falar detalhadamente se Jesus era o Messias ou não. Ele falou: eu só sei de uma coisa: eu não enxergava e agora eu estou vendo. Eu nasci cego e agora eu não sou cego mais. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma perder as oportunidades que Deus nos dá. Passou uma vez ali, falou: lava lá o olho. Passou a lama, vai lá e lava. Ele foi lá e lavou. Às vezes vai acontecer uma vez, uma chance. Não perca essa oportunidade. Amém? E esse milagre vai ser um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? E aí eu quero deixar nessa noite essa reflexão. Não coloque, a culpa do que acontece com você nos outros. Não coloque um peso sobre alguém que está vivendo algo também. Viva a sua vida diante de Jesus, para que se manifeste na sua vida a glória de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Você não vai dar conta da vida de ninguém. Você vai dar conta da sua. Você vai responder diante de Deus pelos seus atos, pelas suas decisões. Porque existe isso dentro do judaísmo, irmãos. A cada 50 anos, a cada 49 anos, o 50º ano é o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram perdoadas, para que uma geração não recomeçasse com dívida da geração passada. Então, todos os escravos eram libertos, toda a dívida era perdoada, e aí aquela família recomeçava sem nenhum peso atrás. E na vida espiritual, nenhuma dívida, nenhuma conta. E na vida espiritual também é assim. Não tem jeito, não adianta: Senhor, mas eu estou vivendo isso porque fizeram isso comigo. Senhor, eu estou fazendo dessa forma porque me ensinaram assim. A culpa é do meu pai. A culpa é do meu tio que me fez um mal, a culpa é da minha mãe que me fez assim. Ele vai dizer: mas e as oportunidades que eu dei para você mudar? E as portas que eu abri para você entrar e você não entrou? E as vezes que eu passei e falei com você através da palavra de Deus e você não abriu seu coração? É você que vai dar conta. Não adianta citar o ditado antigo: comerão uvas verdes os pais e os dentes dos filhos se embotaram. Acreditava que seu pai comesse uva, falava que comia uva verde e o dente do filho nascia torto. Colocando na situação espiritual. E Deus disse: não, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado, ou seja, cada um vai assumir a culpa pelo seu próprio pecado, cada um vai responder. E nós não podemos perder essa oportunidade. Amém, meus irmãos?
Não perca mesmo. Não perca. João capítulo 9, os fariseus tiveram uma chance, com essa história, de reconhecer que o Messias estava ali. Existem coisas que só Deus pode fazer. É por isso que gerou essa celeuma toda aqui, porque o cego de nascença só podia ser curado se o Messias aparecesse, e ele apareceu. Existem coisas que, de fato, só Deus pode fazer na nossa vida, na nossa história. Só Deus pode fazer. E aí, é você e ele. O que ele vai mandar você fazer? Será que ele vai mandar você ir lá e pedir perdão? Ou abrir o seu coração e perdoar? Será que ele vai mandar você mudar a direção da sua vida? Você está indo num rumo e ele vai falar, não, volta para o outro. Estava estudando lá a vida do Jonas, né? Deus falou, vai para Nínive, ele pegou o navio, foi para Tarsis, ele foi para o outro lado. Às vezes nós vivemos assim, ele fala, faz isso, e a gente faz aquilo, a gente não quer obedecer, porque mas e a minha honra? Mas o que eu já fiz até agora? O que eu vou deixar de ganhar? A gente coloca um monte de coisas na frente, e aí nós não conseguimos experimentar tudo que Deus tem de bom para a nossa vida, porque nós colocamos barreiras para obedecer. Obediência é a chave para a prosperidade, é a chave para a comunhão, é a chave para essa restauração. Ele disse, lava, ele foi lá e lavou. É só isso. Vai lá dar 7 mergulhos, ele foi lá e deu. O Naamã, e foi curado. Então, por mais difícil, ou por mais bobo que seja, se Deus mandou fazer, faça. Em último lugar, o que nós falamos aqui, você que é discípulo de Jesus, hoje é a luz do mundo. Você hoje é aquele que dá direção para as pessoas. Você é aquele que ilumina o caminho de muita gente. Você é aquele que vai tirar muitas pessoas da beira do caminho, porque Deus mandou que a gente fizesse isso. Porque se a gente não faz, nós somos uma lâmpada, uma lamparina colocada debaixo de uma caixa. Daqui a pouquinho ela vai apagar, porque não vai ter oxigênio. E uma lamparina apagada não serve para nada. Não serve para nada. Uma lâmpada queimada, ela não serve para nada, né? Dá para fazer até antigamente tirava, botava uma plantinha dentro, feitava. Mas ela não é essa a função de uma lâmpada. A função de uma lâmpada é iluminar. Amém? Você não é ornamental. Você é funcional. Eu sou funcional. Preciso de iluminar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Não se esqueça da sua missão. Não se esqueça do chamado que Deus tem para